só a todos e todos. A gente preparou um material, né, mas é uma tarefa muito difícil a gente falar sobre o novo Fundeb, financiamento importante em 20 minutos. Agora vamos ver o que a gente consegue, né, socializar com os camaradas para a gente poder seguir nesse processo. Eu não sei se alguém pode ir passando lá, Williams, dá essa força lá, o Aguinaldo tirar umas fotos. Então a gente pode passar. A gente tem o que é o novo Fundeb, tá? É uma emenda constitucional número 108 de 2020, criou o novo Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento, etc. Né? Agora permanente, artigo 211 e 12, tá? Da Constituição Federal de 88, que estabelece orientações exclusivas de interesse da educação básica. Então, para a gente poder, quando foi criado o Fundeb lá atrás, houve uma emenda na Constituição. Aí, por 10 anos, a Constituição só pode ser emendada a cada 10 anos, mínimo. Depois a gente criou o Fundeb, e aí a gente avançou no novo Fundeb, que ele tem uma diferença, ele é o Fundeb permanente. Então ocorreu uma emenda na Constituição. Essa emenda ela permitiu que nós tenhamos uma política de financiamento para a educação básica por no mínimo 10 anos. Só que precisou e houve uma regulamentação através de uma lei. E a lei criou os detalhes de como se dá toda a política de financiamento. Marco legal que regulamenta o fundo é esse, o novo Fundeb, é regulamentado pela Lei 14.113 de 2020. Então houve uma emenda que permitiu essa nova mudança e houve essa lei que criou o novo Fundeb, tá? Criado em 2020, certo? Pode passar. Ok? Aí mudanças do novo Fundeb. Aí a gente trouxe aí, tá? Lembre-se, depois eu vou falar lá na frente, essa foi a lei. Essa trouxe em 2020 os principais conteúdos do Fundeb hoje. Mas nós tivemos uma alteração nessa lei, basicamente no ano seguinte. Então quando, e a gente vai ao que interessa para nós, que é o financiamento, e especificamente falando sobre os 70% destinado à lei anterior que eu citei, aos profissionais do magistério. Então, o artigo 14 da lei de 2020, o artigo 26, tá? Da lei de 2020, ela estabelecia que profissionais da educação básica, certo? Quem teria direito aos 70% dos profissionais da educação básica? E aí, quem são os profissionais da educação básica? Tá? Aqueles definidos nos termos do artigo 61 da Lei 9394 de 2020, de 20 de dezembro de 96, certo? Depois a gente reafirma a LDB, e o artigo 61 detalha quem são os profissionais da educação. Essa nomenclatura, esse termo, profissionais, ele é diferente dos trabalhadores. Para você ser profissional, precisa ter uma legislação que define quem são esses profissionais. Trabalhadores não. Todos nós somos trabalhadores, sem necessariamente termos uma legislação específica que vá definir quem são os trabalhadores, tá? Então o que acontece? O artigo 61 diz, tá? Primeiro, professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamentais e médios. Pode pular. Depois, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação escolar, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. 3. Trabalhadores em educação, portadores de diploma no curso técnico ou superior em
profissionais com notório saber, reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdo de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestado por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas que tenham atuado exclusivamente para atender inciso 5 do caput do artigo 36 da Constituição, né? No caso ali 13.415 de 2017. E o quinto, profissionais graduados que tenham complementação pedagógica. Pode passar. Então o que acontece? Tá? Para que, e aí é importante a gente falar isso, a lei de 2020, que criou o Fundeb, ela dizia que os 70% seriam destinados aos profissionais da educação. Os profissionais da educação, para ser incluído, inserido, tinha que ter todos aqueles requisitos lá que eu citei anteriormente. Tá? Ou seja, passa por certificação, certo? O que significa que o município que arrecada R$1 milhão, ele teria ali 700 mil para investir na folha de pagamento daqueles profissionais. Tá? Quem trabalha, por exemplo, na merenda, quem trabalha na secretaria, não tem a formação, não iria receber pelos 70%. Era assim que a lei dizia. Especificamente iria ser enquadrado os professores, certo? Os especialistas, né? Vamos dizer assim, que são os pedagogos que atuam no suporte pedagógico, não na docência, tá? E os que fossem demais, merendeira, porteiro, vigilante, enfim, os estabelecidos pela lei, tá? Técnico de informática, que passassem pela profissionalização dita anteriormente na LDB. Essas pessoas entrariam, e aí incluiu também, tá? O psicólogo e o assistente social. Eram profissionais da educação. Aí, nós tivemos uma mudança na lei. Volta lá, Luiz, só para ver aqui. Certo? Aí, a gente define que profissionais da educação básica, docentes, profissionais, isso era o que dizia a legislação. Tá? Certo? O artigo 26 da lei diz o seguinte, da nova lei, tá? 14.277. Aí a gente já fica surpreso. Teve o Fundeb, que foi uma lei de 2020, final do ano, aproximadamente em um ano houve uma alteração da lei. Tá? Profissionais da educação básica, docentes, profissionais em exercício da função suporte pedagógico, direta docência, dimensão escolar, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico e profissionais, definição de apoio técnico, administrativo ou operacional em efetivo exercício nas redes de ensino da educação básica. Tá? Então pode passar. O que acontece? Tá? Os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 70% dos recursos anuais totais dos fundos destinados ao pagamento de cada rede de ensino, a remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício poderão ser aplicados para reajuste salarial sobre a forma de bonificação, abono de salário, atualização ou correção salarial. O que eu quero dizer com isso? Tá? Lembrem-se que em 2021, tá? Houve abono. Vários municípios receberam abono Fundeb, certo? O abono Fundeb o que foi? Foi sobra, tá? Em que os municípios não conseguiram investir os 70%, é óbvio que foi um ano atípico, foi um ano que não houve correção do piso por conta da pandemia, da lei da pandemia, e quando fechou o balanço, muitos municípios não conseguiram atingir os 70% dos recursos do fundo para a folha de pagamento, porque o nosso salário ficou congelado também. Essa sobra, tá, que houve, ela teve que ser paga em abono. A lei de 2020, desculpa, ela permitia, porque ela exigia que teria que ser gasto.
O que ocorreu? Quando houve essa nova redação, que era basicamente como eu disse anteriormente, hoje entra na folha de pagamento os 70%, todo mundo que está lotado na Secretaria de Educação. Todos lotados na educação, a Secretaria de Educação, pela novo Fundeb, pela alteração feita na lei do Fundeb em 2021, entram nos 70%. Obviamente, como houve essa mudança, o Sintec lutou para que a sobra fosse dividida para todo mundo, não só para os profissionais de educação. Se não houvesse essa mudança, só iria receber a sobra os profissionais de educação, ou seja, na maioria da regional aqui seriam os grupos do magistério, vamos dizer assim. Então, essa lei ela foi importante em um determinado momento e contexto da sua criação, porque nós conseguimos ratear esse montante para todo mundo, certo? Mas acontece, pessoal? Pode passar o Elias, Mas acontece o seguinte, Aqui, para finalizar o raciocínio, acontece o seguinte: alguém já foi no conselho do Fundeb? Alguém foi conselheiro do Fundeb? Isso. Quem era conselheiro do Fundeb? Fundeb antigo, principalmente. Como era que a gente trabalhava o controle? A gente até chamava 60, 40. 60 é 40. Não, mas isso aqui é nos 60. Não, 60% era para pagar a folha do magistério. Os 40 era para investir na escola, no MDE, e mais os demais pagamentos de quem não estava na folha. Hoje, com a mudança da lei, nós temos, pode passar esse também, nós temos 70%, 70% dos recursos que o município tem do Fundeb é para pagar toda a folha. Ou seja, foi um retrocesso histórico, foi um golpe que nós tivemos em 2021. Por quê? Por que eu digo isso, pessoal? Porque no Brasil, mínimo é teto, Então os municípios automaticamente estão mais confortáveis para dar calote em tudo, porque eles vão dizer que já atingiram os 70%, e eles não querem debater conosco, principalmente os municípios que são ricos, as outras fontes de recursos. Então, essa mudança na lei, ela, no meu entendimento, ela trouxe um prejuízo do ponto de vista do financiamento, porque a prefeitura hoje, que não atingir, pessoal, que não atingir esses 70%, é porque o salário está muito ruim. Nós tivemos um município ano passado que teve que dar bônus na Regional Nordeste 1, que foi Nova Timóteo, Nordeste 2, e um município, eu acho que foi Rondônia, Sudeste, que não atingiu os 70%. Não tenho certeza se foi Rondônia. Isso por quê? Porque o salário está muito ruim. Os municípios que estão nesse patamar pagam piso e algo a mais, desde que a folha não esteja inchada também. Os prefeitos têm a cultura de inchar a folha. Aí a gente tem o Fundeb, e aí ele é uma receita estadual, o Fundeb. Importante isso aí para a gente entender, É federal, a lei é federal, estadual ou municipal, certo? Então o que acontece? Não olha esse slide aqui que vai confundir, pode passar aí também. Vou tentar dizer para vocês, certo? Que é o fundo hoje, que é o Fundeb. O fundo, ele é estadual, certo? Cada estado tem seu fundo. O estado do Pará tem seu fundo, certo? 20%, depois eu vou falar os impostos que tem Fundeb, 20% dos impostos que são carimbados no Sintec, ele vai direto para esse fundo, seja do estado ou dos municípios. Então é aberta uma conta estadual, 20% dos recursos dos impostos que são os que dão sustentação ao Fundeb, ele vai direto para essa conta e ele volta
para os estados e municípios de acordo com o número de alunos matriculados, certo? Aí, nacionalmente, como é que funciona isso? Para vocês terem uma ideia. Pega-se o número de alunos matriculados no Brasil, tá? O número de alunos matriculados no Brasil e a receita, a previsão de receita nacional. A gente divide o total de receita pelo número de alunos matriculados. Eu chego ao valor do custo aluno ano nacional. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo aqui, tá? Para a gente entender o raciocínio. Se eu tenho R$1.000 da arrecadação nacional, tá? Eu tenho 10 alunos matriculados, eu vou ter R$100 o custo aluno ano. Então, eu cheguei ao cálculo do custo aluno ano. É esse cálculo que vai reajustar o valor aluno ano do Fundeb. Aí entra no cálculo de acordo com o nível, a série, se é urbano, se é... que a gente não vai aprofundar isso por conta do tempo. É só para a gente entender o raciocínio. Só que lembre-se que eu falei anteriormente que o fundo é estadual. Então, o mesmo cálculo que é feito, tá, para se chegar ao custo aluno ano nacional, esse critério é feito nos estados. Então, o estado do Pará pega a sua receita, aí eu vou pegar o mesmo exemplo, a receita do Pará é R$1.000. Eu vou pegar o número de alunos matriculados no Pará. Se eu tenho no estado do Pará uma receita de R$1.000, tem 200 alunos matriculados, alguém de matemática quanto é? R$50. É isso? Então, o meu aluno estadual, ele é de R$50. Mas o custo aluno ano nacional que eu falei anteriormente, ele é de R$100. Certo? Ou seja, a Constituição, a lei do Fundeb, ela diz que nenhum ente federado pode receber menos do que o custo aluno ano nacional. Aí o que a União faz? A União é obrigada a complementar esse valor para a gente chegar ao custo aluno ano mínimo, tá? É por isso que o Pará recebe complementação da União. Por que o Pará recebe complementação da União valor aluno ano? Porque o nosso custo aluno da nossa receita é menor do que o nacional, assim como o Amazonas, assim como boa parte do Nordeste, tá? Então esses estados a União é obrigada a complementar, porque não se pode gerenciar o recurso. Aí o que acontece, tá? Voltando para o cálculo do fundo aluno estadual, 20% é depositado nessa conta e volta para os municípios de acordo com o número de alunos matriculados. Então, os municípios, eles recebem os recursos do Fundeb de acordo com o número de alunos matriculados, certo? Tem municípios, como Belém, por exemplo. Belém tem uma rede pequena, gente, pequena mesmo. Por que a rede de Belém é pequena? Porque Belém não municipalizou. O Estado atende ao ensino fundamental maior mais do que a Prefeitura de Belém. Belém atende à educação infantil e às creches, tá? E o Estado atende a maior parte do custo aluno, ou melhor, do ensino fundamental maior. Então, Belém deixa mais dinheiro no fundo, porque 20% dos impostos que são vinculados ao Fundeb, que entra na Prefeitura, vai direto para o fundo. Então, Belém deixa mais recurso para o fundo, tá, do que recebe, porque tem uma rede pequena, certo? Mas tem receitas próprias. E aí pode falar, pode falar. Aí sim, aí quais são essas receitas, tá? Os impostos que constituem o Fundeb: FPE, FPN, Imposto sobre Produtos Industrializados, tá? ICMS, IPVA, pode passar o Williams, ITDCN, ITR, certo? Esses impostos, eles, 20% do Estado e do município, desses impostos todinho vai direto para o fundo. Pode passar? Isso é um pouco do que eu falei, tá? Aí, o que acontece? Os municípios, eles têm um tratamento melhor do que o Estado, tá? Por quê? Porque esses impostos, aí ó, IPTU, ISS, TBI, Imposto de Renda,
eles são municipais. Esses impostos, eles ficam de fora do Fundeb. Tá? E o que é importante a gente dizer isso? Tá? Isso é muito importante porque eu quero dialogar com vocês. A prefeitura, as prefeituras, tá? Que possuem ou que arrecadam IPTU, ISS, ITBI, Imposto de Renda, 25% desses recursos eles têm que investir na educação, que são chamados de recursos do Tesouro Municipal, porque eles não entram no fundo, tá? Como eu acho que a maioria tem municípios que o imposto de renda é significativo, certo? Então todo aquele desconto que aparece com relação ao imposto de renda, ele fica retido no município, certo? Então o município tem 25% do imposto de renda para investir. ISS, tá? Vamos pegar aqui, estou chutando, tá? Redenção. Redenção deve ter uma arrecadação significativa de ISS. 25% fica no município. Esses 25% a prefeitura tem liberdade para investir na manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, reforma, etc. E pode, se quiser, deixar os 100% do Fundeb na folha de pagamento, se ela tiver outras fontes de recursos, além dos 5%, tá, gente? Porque 20% daqueles impostos anteriores, eles vão para o fundo, mas as prefeituras têm 5% desses recursos e tem mais os 25% desses impostos aí, que eles não entram no Fundeb, tá? E a gente não consegue controlar. Quem é conselheiro do Fundeb, tá? Não é obrigado a gerenciar esses recursos. Esses recursos, eles são utilizados livremente pelas prefeituras. Aonde que a gente consegue ter o controle deles? Ou no Tribunal de Contas, porque eles são obrigados a apresentar contas e usar esse recurso na educação, tá, dos municípios, ou na Câmara Municipal dos Vereadores, quando aprova o orçamento e a previsão do recurso. Porque quando o orçamento vai para ser aprovado na Câmara, a Prefeitura tem que informar o percentual de recursos a ser arrecadado. Tá? Então, esses recursos, a gente precisa focar mais neles. Por que eu digo isso? Porque anteriormente eu disse que o Fundeb não está muito suficiente, porque 70% vai para a folha de pagamento. Aí os prefeitos, não, mas eu já estou cumprindo a lei. O que eu vou fazer? Dar golpe no PCCR, como o Arnaldo falou aqui, congelar salário, aonde ele paga acima do piso. Ah, mas eu já pago acima do piso, eu não vou dar reajuste. Então essa é uma situação que a gente, como Sintep como todo, precisa dar uma atenção para a gente organizar a nossa luta. Pode passar passa lá que já acabou o tempo. Williams, passa lá. Pode passar de novo. Pode passar de novo. Pode passar. Tá. Pode passar. Tá. Aí quem distribui os recursos pode passar também. Tá? Eu quis dizer que os recursos eles são. Todo o recurso do Fundeb é importante, tá? Eles só podem ir para duas contas. Ou Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Vai passando, o cara pegou de lado errado. Passa. Aí, isso é importante, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? É um marco legal. A gente não pode discutir financiamento sem pegar um pouco da história. Então, nós tivemos o Fundeb, que foi de 98 a 2006, tá? Nós temos, e a lei que foi criada, o Fundeb, primeiro o Fundeb, que foi de 2007 a 2020. Se a gente for olhar, eles têm intervalo aproximado a 10 anos, porque foram aquela emenda na Constituição que eu falei, uma emenda só pode ser alterada após 10 anos. E por fim, nós temos o Fundeb permanente, que essa lei foi inicial, mas ele tem mais uma outra lei que eu não botei aí, para não confundir, que alterou alguns artigos dessa lei. Pode passar, Williams. Com relação, tá, ao Fundeb, a União não complementava, tá? Mas aí é uma mentira, tá? A União ela deveria complementar, mas a União não complementava como deveria.
precatório do Fundef nada mais é do que o recurso que a União deixou de investir nos estados e municípios. Os estados e municípios entraram com a ação e estão recebendo agora. Depois foi 10% e vai passar a 23% do novo Fundef. Tá? 10% ele é pago no valor aluno no ano final. Esses 10% é aquele que eu falei anteriormente. Eu disse o seguinte: você pega quanto é que custa o aluno no ano, tá? No nosso caso do Pará, que eu falei, ele é sempre, desde o Fundef, ele tem sido inferior ao custo do aluno no ano nacional. Então a União tem 10% para complementar o recurso dos estados e municípios. E aí depois nós vamos ter essa novidade, tá? 10,5, tá? Que é uma nova sigla que foi criada, valor aluno ano total por aluno, que ele é aplicado, né? Ele é relacionado a cada ente público. E por fim, 2,5 do valor aluno ano, que é o VAR, tá? Que também está associado a cada ente público. Esse critério para receber o VAR, ele é muito complexo, não tem como aprofundar agora, mas ele está relacionado à meritocracia, ele está associado a, por exemplo, eleição direta para a direção da escola. Todos os municípios disseram que tem eleição direta para a direção da escola, para receber esse percentual aí. Tá? Inventaram lá um negócio e disseram que tem, mas não fizeram na sua base. Pode pular. E esses são a regra de transição para chegar no percentual máximo. Então nós estamos em 2023, a União está investindo em torno de 17%, ou seja, 10% ele já investiu no Fundef anterior, ele ampliou em 7% e chegará em 2026 aos 23%. Tá? Então nós vamos sentir gradativamente até em 2026 essa totalidade. Nós só temos 7% a mais esse ano. Pode passar a lei da... Pode passar, que já falei sobre isso. Aí a gente faz aqui para a gente visualizar, né? Antes era 10%, agora é 23%. No Fundef anterior a gente só tinha uma sigla, que é o valor aluno no ano final, que ele apenas apontava os 10%, que não houve mudança nisso. E agora nós temos, além do final, o VAAT e o VAR, e eles estão associados àqueles percentuais que eu falei anteriormente. Pode passar essa aí. Enfim, pessoal, para finalizar, tá? Para finalizar, que meu tempo já acabou, estou quase tirando o meu microfone, nós tivemos avanços, consideração final, né? Nós tivemos avanços no Fundef. Quais os avanços? Ele é permanente, certo? E diga-se de passagem, foi uma luta e uma mobilização que nós fizemos diante de um governo federal que elegeu a educação dos professores como inimigo de classe, e foi o governo Bolsonaro. Nós conseguimos, no governo Bolsonaro, criar e aprovar o Fundef permanente e aprovar mais recursos ainda, é verdade. Qual que é o nosso problema disso? Qual que é o nosso problema disso? Nosso problema tá, pessoal? Porque esses recursos eles não são suficientes para garantir uma educação pública, gratuita e de qualidade. E mais ainda, tá? Mais ainda, todo o avanço que nós tivemos no Fundef, certo? Ele está comprometido com a aprovação do arcabouço fiscal. O Congresso incluiu a educação no arcabouço fiscal. Vocês sabem o que significa isso? Que se a gente não conseguir derrubar isso no Senado, se a gente não conseguir no Senado fazer com que os senadores excluam o Fundef do arcabouço fiscal, nós vamos ter um retrocesso na lei do Fundef, porque a União não poderá investir mais do que investiu desse ano para o ano, por exemplo. Ora, há um conflito de leis, né? Se a União é obrigada a ampliar os gastos até 2026, se eu não me engano, 2027, gradativamente, para chegar nos 21,5%, como é que isso vai ocorrer
uma vez a educação estando dentro do arcabouço fiscal. Então é muito contraditório e complexo. Isso pode fazer com que a União seja obrigada a dar um calote, não repassar por conta de uma lei recente, ou que o Fundeb que essa lei seja revogada, porque ela não foi uma emenda na Constituição, tá? Ela foi uma lei. Esses valores de financiamento sejam revogados porque eles entram em conflito com a legislação do arcabouço fiscal. E o que vale é a legislação atual, ou seja, a educação do arcabouço fiscal vai comprometer ou vai acabar com o Fundeb. Tá? Os avanços que a gente tinha hoje, mas vamos voltar ao que era antes, gerenciar os recursos que tem no Estado, né? E a União terá limitações para complementar o que deveria complementar, como diz a lei. Então aí é mais importante que finalizar mesmo, tá, pessoal? Nós devemos soltar aí, o Beto da comunicação nossa, junto com o Mauro, que estão aqui, o CITEB tem por obrigação, mais do que nunca, viu, Beto? Lançar um card com o endereço dos senadores nossos, tá? Para que todos os educadores, seja em qual for a seu vínculo, a sua função, a seu cargo, todos os trabalhadores da educação possam, desculpa a expressão, pentelhar os senadores do Estado do Pará a excluir o Fundeb do arcabouço fiscal. Essa é uma tarefa, uma luta que a gente precisa fazer, porque se uma vez entrado no arcabouço fiscal, nós vamos ter que rediscutir todo o processo de financiamento nosso, porque isso vai estar comprometido. Certo, pessoal? Desculpe aí eu não consegui atender, a demanda. O tema é muito mais amplo, é complexo e é muito difícil a gente tentar fazer uma síntese num curto tempo. A gente está à disposição. Eu acho que a regional precisa fazer uma oficina, uma formação mais ampla com os conselheiros e os companheiros que vão tocar a política na região. É muito difícil para a gente fazer essa luta em todo o estado. Então a nossa tarefa agora é formar pessoas que serão formadores para dar essa capacitação e fazer esse acompanhamento, tá, nos municípios. É isso, pessoal.